O que não fazer quando você está começando a estudar para o Enem? Oi gente, meu nome é Geisiane, mas você pode me chamar de Bruna. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que você não deve fazer quando você está iniciando seus estudos para o Enem. Eu selecionei os 11 erros mais comuns dos iniciantes para que você consiga evitá-los e aumente as suas chances de ser aprovado no curso que você quer. O erro número 1 é começar a estudar sem definir as suas prioridades. Um erro muito comum é começar a estudar sem saber o que é mais importante para aquele curso que você quer entrar. Cada universidade vai dar um peso diferente para áreas do Enem. Então, os cursos de humanas, geralmente, como direito, letras e etc., eles vão valorizar muito mais a área de humanas e linguagens e redação no Enem do que a área de matemática e naturezas. Então, as suas prioridades têm que ser humanas, linguagens e redação. Já os cursos de exatas vão valorizar muito mais matemática e naturezas. Então, você precisa saber o que é mais importante para você conseguir definir mais horas para estudar aquilo. Até mesmo os cursos mais concorridos, como medicina, por exemplo, no qual você precisa ser bom em tudo e tirar notas altas em todas as áreas, você não vai dedicar o mesmo tempo de horas para estudar todas as disciplinas, porque aprender humanas e linguagens é muito mais fácil do que aprender matemática e naturezas. Então, a minha dica é que você vá no Google, digite termo de adesão, mais o nome da universidade que você tem interesse de entrar, mais SISU, e aí você vai abrir esse termo de adesão, vai usar F3 e vai digitar lá o nome do curso que você quer entrar. Você vai olhar os pesos que a universidade está dando para cada área do Enem, para aquele determinado curso que você tem interesse. O segundo erro é não criar um planejamento semanal e anual de estudos. Você não pode começar a estudar sem saber o que você vai ver cada dia da semana, quantas horas você vai estudar cada matéria, quando é que você tem que finalizar a teoria de determinada disciplina. Você precisa desse planejamento e de metas que você deve cumprir para que você saiba mais ou menos para onde você tem que ir. Então, faça esse planejamento. Inclusive, tem um vídeo sobre isso aqui no canal. Eu mostro absolutamente tudo que você precisa para organizar completamente os seus estudos para o Enem. O erro número 3 é ficar perdendo muito tempo estudando a teoria. A teoria é muito importante. As videoaulas que você assiste para conseguir entender um conteúdo são essenciais, até porque sem elas a gente não consegue saber nem sobre o que é a matéria. Só que ainda mais importante do que a teoria em si é a prática. Então tem muita gente que acaba perdendo muito tempo vendo videoaula, fazendo resumo, lendo apostila e deixa só um pouquinho de tempo para poder resolver exercício e fazer questões, quando deveria ser o contrário. Você tem que perder muito mais tempo fazendo exercícios e resolvendo questões do que assistindo videoaula ou relendo um livro e etc. Existe um estudo, inclusive, eu vou deixar aqui o link na descrição, que fala sobre o fracasso produtivo. Basicamente, quando você sabe os pontos gerais sobre uma matéria e parte direto para a resolução de questões e aí se esforça e erra bastante, depois você volta para a teoria para entender os pontos que você errou e se aprofundar um pouco mais na matéria, você aprende muito mais, retém muito mais o conteúdo do que se você tivesse estudado toda a teoria primeiro, se aprofundado em tudo e só depois tivesse ido fazer os exercícios. E já que a gente está falando de questões, o erro número 4 é não corrigir as questões que a gente faz. Quando você resolve uma lista de exercícios, é muito importante que você se aprofunde nas questões que você errou. Você tem que ir lá no YouTube, jogar o enunciado da questão, ver se tem um professor respondendo essa questão. Você tem que tentar resolver aquela questão novamente depois de ver a resolução. Você precisa procurar questões similares àquela questão que você errou para ver se você consegue aplicar outra vez o raciocínio correto. Se você não fizer nada disso e deixar os seus erros passarem batidos, é muito provável que quando chegue o dia do Enem, você acabe errando novamente essas mesmas questões. Os seus erros são a coisa mais preciosa que você tem no momento que você está estudando, porque eles te mostram o que você precisa melhorar para que você consiga chegar no Enem 100% preparado para fazer a prova. O erro 5 é bastante polêmico, mas eu tenho que falar, que é perder tempo fazendo resumo. Quando a gente está estudando para uma prova, para um concurso ou para qualquer coisa que você tenha um curto espaço de tempo para se preparar, a gente precisa recorrer aos métodos mais eficientes possíveis para que a gente consiga otimizar o nosso estudo. O problema é que resumo não é eficiente. Você aprende muito pouco e gasta muito tempo fazendo ele. Quando você tem um tempo limitado, é ainda pior, porque você poderia estar gastando seu tempo com métodos muito mais eficientes, como flashcards, mapa mental, resolução de exercícios e questões de vestibulares. Você pode sim fazer anotações de aula, que é completamente diferente de resumo. Anotação é o que a gente faz enquanto a gente está assistindo
assistindo a aula, o professor tá falando e você tá copiando tópicos importantes, palavras-chave, você pode grifar algumas palavras pra te ajudar a bater o olho. E aí você lembrar do conteúdo depois, pode colocar setas. É quase uma espécie de mapa mental que quando você olhar, você vai conseguir se lembrar do que é mais importante do conteúdo. Mas jamais, em hipótese alguma, assista a aula e depois da aula você vai construir algum material, ainda por cima consultando a aula outra vez. Isso é péssimo para os estudos e você perde muito tempo, sendo que você poderia usar esse tempo de forma muito mais eficiente e que te ajudaria a passar muito mais rápido. O erro número 6 é não fazer uma autoanálise. Tem gente que estuda só pra cumprir tabela e a pessoa não se pergunta se ela tá realmente aprendendo. Quando você assiste uma aula e faz uma lista de exercícios e você não se pergunta se você de fato aprendeu aquilo, você tá cometendo um grande erro, porque o objetivo do estudo é aprender. E se você segue em frente pra estudar outro conteúdo sem ter aprendido de fato o conteúdo anterior, você vai se embolando ali, criando uma bola de neve de assuntos que você não entende, que podem ser os assuntos que vão cair na prova. E eu já vou aproveitar para trazer o 7º erro, que tá muito relacionado ao que eu acabei de falar. O 7º erro é estudar só pra cumprir um cronograma de estudos. A pessoa, ela estuda na intenção de marcar um check naquela lista de conteúdos que ela precisa ver pro Enem. Ela não estuda pra poder aprender os conteúdos, ela estuda simplesmente pra finalizar aquele cronograma, achando que se ela ver 100% de toda a matéria, ela vai conseguir passar no curso que ela quer. E isso não é verdade. Se a gente parar pra pensar, nem 50% de tudo aquilo que a gente estuda durante o ano vai cair lá no dia do Enem. Então, se você estudar pensando em finalizar uma lista e não aprender de verdade aqueles conteúdos que você estudou, você provavelmente não vai passar na prova, ou vai demorar muitos anos pra poder ser aprovado no curso que você quer. A pessoa que estuda aprendendo realmente aquilo que ela tá vendo, mesmo que ela estude 70%, 80% da matéria, ela vai ter muito mais chance de passar do que quem viu 100% do conteúdo, só que aprendeu tudo de forma mediana. O erro número 8 é negligenciar os simulados e as provas antigas. É muito difícil que você consiga tirar uma boa nota no Enem sem nunca ter feito um simulado ou uma prova anterior do Enem antes. Porque você precisa conhecer a linguagem da prova, os macetes que você usa para responder as questões, você precisa saber a ordem que você utiliza até mesmo para ler a questão. Tudo isso é essencial para que você chegue no dia do Enem preparado e consiga de fato ser aprovado no curso que você quer. E principalmente você vai criando técnicas para controlar a sua ansiedade e assim no dia da prova você não vai ficar tão nervoso porque você já simulou aquilo várias vezes ao longo dos meses. O erro número 9 é utilizar os mesmos métodos para todas as disciplinas. Você não estuda humanas da mesma forma que você estuda matemática, você não estuda linguagens da mesma forma que você vai estudar naturezas. Então cada disciplina, cada área exige métodos de estudos específicos. Para algumas matérias você vai fazer maratona de aulas, para outras você vai direto para as provas antigas do Enem, vai começar direto fazendo questão. Para outras, você vai ver aula rápida, fazer questão, depois criar flashcards. E tem vídeo aqui no canal estudando como você estuda as áreas do Enem. Tem vídeo sobre linguagens humanas, tem de matemática, tem de naturezas. Dá uma olhada nesses vídeos e aprende como que você vai estudar cada uma dessas áreas do Enem. O erro número 10 é querer estudar tudo em um dia só e não diluir o conteúdo ao longo do tempo. Quando a gente está estudando conteúdos difíceis, como por exemplo estequiometria lá da química, é muito comum que a gente não consiga aprender tudo em um único dia de estudos, ou até mesmo 2 ou 3. São matérias que exigem ali um passo a passo e você precisa treinar muito para conseguir ficar bom. Quando você estiver estudando assuntos mais complicados, dilua esse estudo ao longo das semanas. Quando você começar a estudar soluções que tem vários tópicos, e estequiometria também, que tem outros vários tópicos, você pode estudar isso em várias semanas, enquanto você estuda outros conteúdos da química também. Não tem problema. Você não precisa estudar tudo em uma semana só. E finalmente, o erro número 11 é seguir várias estratégias de estudos diferentes. Então você vem aqui no meu canal e segue a estratégia que eu te ensinei. Aí depois você vai no canal do Vini, segue a estratégia do Vini. Você vai no canal do Theo e aí você segue a estratégia do Theo. Então você vai pulando de galho em galho e mudando seus estudos a cada semana e seguindo uma estratégia diferente. Isso é muito ruim, você precisa se fixar em algo e seguir com aquilo. É até bom que antes mesmo de você começar a estudar, você dê uma olhada nesses canais que falam sobre estudos e veja o que você vai gostar mais e o que você vai achar que você vai se adaptar melhor. Então faz essa pesquisa antes de começar a estudar, para que quando você comece, você não fique mudando seu método, sua estratégia de estudo geral toda hora. Isso pode ser muito ruim para você. E agora que você já sabe quais são os erros que você não pode cometer, você tá pronto para entender como planejar os seus estudos durante a semana e durante todo o ano. Então vai lá assistir esse vídeo, mas antes de ir, não esquece de se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo se você gostou. Um beijo e a gente se vê aqui. Tchau!